Olá, Sam. Me chamo Lucas. Tenho 35 anos e moro em Brasília. Quero contar o meu relato já faz um tempo no seu canal. Porém, com vergonha e medo de virar chacota, acabei nunca enviando para você. Porém, agora tomei essa iniciativa. Tenho que contar meu relato mais uma vez, pois assim como o relato do rapaz que você narrou, ninguém acreditou em mim. Ainda hoje sofro devido a esse fato e também ao medo que passei naquela noite. O meu relato é curto, porém bem assustador, mas antes de narrar os fatos, vou contar um pouco da minha história. O meu pai é cearense e a minha mãe pernambucana. Ambos vieram para Brasília para tentar uma vida nova. Meu pai conseguiu um emprego na construção civil e a minha mãe como costureira, profissão que ainda hoje ela exerce. Meu pai atualmente está aposentado. Pois bem, eu nasci no ano de 1987, em abril. Na época morávamos em Brasilândia, que foi onde tudo aconteceu, já que fiquei tão apavorado com o que vi e tivemos que mudar de casa por conta disso. Lembro-me vagamente de como era a nossa casa. Sei que o bairro era muito grande e cheio de terrenos sem casas, estando no ponto para construir. Lembro-me também de muitas vezes brincar no campo, que tinha aos fundos de nossa casa, onde foi o lugar que possivelmente aquela criatura tenha vindo, já que era uma região de mata. Lembro também do nosso velho quintal, sem muros ou cercados, o que de certa forma ajudou no quase ataque sofrido, mas apesar de tudo, era bom morar ali. A minha mãe e o meu pai, quando ainda eram jovens, gostavam bastante de irem para um forró que tinha num clube. E lá eles saíam apenas de madrugada, por volta das 3 ou 5 da manhã. Eu ficava sozinho em casa dormindo. Tinha entre 8 e 10 anos nessa época. Às vezes nem notava, mas às vezes acordava no meio da noite e ficava no escuro sozinho, apenas olhando para o nada. Não era assustador, até porque não tinha ciência dessas coisas. Porém, depois que vi aquele bicho, que tive conhecimento dessas criaturas sobrenaturais. Era um final de semana assim como qualquer outro. Meu pai se arrumou e foi ao clube junto de minha mãe. E como de costume, eles me deixaram em casa dormindo sozinho. Porém, naquela noite, assim como em outras, acabei me acordando no meio da noite. Fiquei deitado e olhando para as telhas, que estavam sendo iluminadas pela luz da cozinha. E ali fiquei, até escutar alguém forçando a porta da cozinha. Deu para sentir que lá fora tinha alguém, e que silenciosamente estava empurrando a porta. Eu saí da cama e tranquei a porta do meu quarto. Foi quando ouvi lá de fora um rosnado meio que engasgado, uma coisa meio que tentando falar e grunhindo ao mesmo tempo. Me arrepiei todo quando escutei aquele barulho, mas continuei ali no quarto, apenas ouvindo aquela coisa, que ficou pouco tempo na porta da cozinha, e logo foi embora indo na direção do campinho. Ao menos era isso que eu pensava. Ainda fiquei deitado por uns 30 ou 40 minutos. Depois que enfim um susto e o medo foram embora, eu me levantei para olhar. E assim que estou na cozinha e olho na direção da porta, vejo dois olhos vermelhos da cor de sangue me encarando pela fresta. Aquilo continuava ali, só tinha parado de fazer aqueles barulhos, que logo voltaram com tudo quando vi aqueles olhos. Um bicho começou a rosnar e grunhir do lado de fora. Eu tive apenas a reação de voltar para o meu quarto. Me tranquei outra vez e fiquei olhando para o teto da casa, com medo daquilo subir para me pegar. Mas o bicho lá fora ficou apenas na porta, empurrando e urrando feito um touro muito bravo. E ficou assim por algumas horas, que foi quando tudo parou de vez. Após algum tempo, o dia finalmente amanheceu. Eu ainda pensei que fosse uma pessoa que estava tentando me assustar, ou talvez invadir a minha casa. Mas quando contei para o meu pai do bicho que vi, a história bateu direitinho com o que minha mãe havia falado para ele, coisa que nem eu sonhava em saber. Uma semana antes desse caso acontecer, minha mãe também viu aquele olhar macabro, a encarando pela porta da cozinha. Só que o bicho, quando a viu, saiu correndo, e não grunhia e nem urrava como escutei.
Meus pais preferiram deixar para lá, achando ser uma pessoa, mas era muito estranho aquilo voltar 2 vezes, e ainda rosnar e grunhir daquele jeito. Após passar alguns dias, não consegui ficar tranquilo naquela casa. Outras vezes, meus pais saíram para forrós, mas não conseguia dormir como fazia antes. Fiquei doente muitas vezes e não conseguia comer. Foi um período muito ruim da minha vida. Por Deus, meus pais acreditaram em mim, mas amigos e conhecidos não acreditaram. Acharam que era frescura de criança e que logo iria passar. Mas isso durou por mais alguns meses, até que meus pais tiveram a iniciativa de sair daquela casa. Alguns podem até me dizer que aquilo que vi foi um cachorro, ou que o medo me fez criar um monstro, e que talvez tenha sido de fato uma pessoa. Mas a minha mãe também viu o que vi, e de certa forma, aquela criatura tinha inteligência, pois ficou em silêncio naquela noite, só na espera que abrisse a porta para ele. Sam, até hoje me lembro daqueles olhos me encarando. Lembro daquele bufado atrás da porta e também da minha antiga casa. Foi assustador morar ali, principalmente quando era de noite.